De uma forma bem irônica, o Tem já começa dizendo: "Ei mamãe, posso falar com você por um segundo?" E ela diz não, obrigado. E depois que ele fala que ele ainda nem disse o nome dele, ela fala que nós estamos em 2022 e que não se aborda uma garota assim. Ele fala que só gostaria de saber se ela é solteira e pergunta se ela tem namorado, e ela diz que sim. E como ela diz que está esperando um Uber, ele oferece uma carona, mas ela deixa muito claro que não está interessada. Mas assim que ela escuta o Tem acelerando o motor do carro, ela volta correndo. De começo, ele finge que não está escutando e como ela bate no vidro do carro, ele fala para ela não fazer isso porque o carro é novo. Ela fala que o carro dele é muito bom, e ele agradece e pergunta o nome dela. Ela pergunta se ele não quer levá-la para dar uma volta para conhecer o carro dele. E como ele pergunta se ela quer conhecer a casa dele, ela fala que nunca se sabe. Então ele diz que a casa dele é muito melhor que o carro dele. E assim, de repente, no meio da conversa, ele acelera o carro e ela pede para ele não fazer isso. Então ele pergunta se ela pode ser rude com ele porque ele não pode fazer o mesmo com ela. Mas ele muda de assunto e pergunta se ela gostou do ronco do carro dele. E depois que ela diz para ele que esse barulho é muito bonito, ele fala que vai sair do carro. Ele pergunta se ela tem namorado e depois que ela diz pra ele que não tem namorado, ele pede pra ela dar uma volta. E ele fala que definitivamente ele gosta do que vê. Ele pergunta se ela treina na academia e como ela diz que sim, ele fala que apesar disso ela tem um corpo natural. E que provavelmente ela tem tudo que um homem sempre sonhou. E nesse momento ele fala que vai abrir a porta do carro e pede pra ela esperar. Ela pergunta o que ele está fazendo e pergunta também se ele está brincando. Ele fala que só estava brincando e que ele quis ver ela desfilando para ele. Ela fala que não gostou da brincadeira e pede para ele não fazer isso. E ele fala que não sabe por que as interesseiras não gostam das brincadeiras dele. Ela fala que ele já está exagerando e que ela não é interesseira, mas que realmente o carro dele chamou a atenção dela. Ele fala que gosta de mulheres sinceras e pede para ela entrar no carro. E nesse momento ele para o carro e mostra a câmera para ela. E fala que eles estão no canal dele no YouTube. Ele fala que eles exporam mais uma interesseira, mas como ela foi sincera, eles vão para a segunda parte, mas que daqui para frente não vai ser filmado. Onaí aborda essa garota e pergunta o nome dela, mas ela fala que está bem. Ele até insiste, mas ela fala que já disse que ela está bem do jeito que está. Ele fala que não esperava vê-la novamente e pergunta o que aconteceu. Ela fala que resolveu voltar para falar com ele e pergunta o que ele vai fazer agora. Ele fala que vai almoçar e pergunta por quê. Ela pergunta se ele quer almoçar com ela, mas ele fala que ainda nem conhece ela e pergunta o nome dela. Ela diz o nome dela, mas ele fala que vai ser melhor sair do carro. Ele fala que o nome dele é Naia, e já ela fala que o nome dela é Clarissa, então ele diz que é um prazer conhecê-la. Ele fala que tentou se apresentar para ela, mas que ela ficou dizendo que estava bem. E ela responde dizendo que não olhou tão bem assim para ele. E depois que ele pergunta o que ela quer dizer com isso, ela fala que não tinha percebido o quanto ele era interessante. Então ele diz que falando dessa maneira, parece que ela voltou por causa do carro dele. Ela fala que realmente gostou do carro dele, mas que ela não está ali só por isso. Ele pergunta se ela não estava interessada até ainda há pouco, o que fez ela mudar de ideia.
E como ela diz que voltou porque viu o carro dele, ele pergunta se foi só por isso. Ela diz que não foi só por isso, mas que ele também é bonito. Então ele pergunta como ela explica o que aconteceu há um segundo atrás. Ela fala que realmente gostou do carro dele e que voltou por isso, mas que ele também é um cara interessante. Ele diz que ele espera que ela possa se redimir pelo que ela fez no começo e pergunta se ela quer começar do zero. E ela diz que sim. Ele fala que ela tem um sorriso muito bonito e pergunta o que ela gosta de fazer. E ela diz pra ele que ela gosta de festas e também gosta de ir para a praia. E depois que ele pergunta se ela quer entrar no carro para eles descobrirem o que tem de bom pra fazer, ela acaba aceitando ir com ele. O Landon começa a conversa dizendo que ela é linda e em seguida tenta se apresentar, mas ela não aperta a mão dele. Ele pergunta o nome dela e ela fala que o nome dela é Maya. Ele fala que entendeu e pergunta se ela é de Houston, mas ela fala que é de Dallas. Ele fala que nunca esteve lá e pergunta como é, e ela diz que é muito bom. Ele pergunta se ela está morando ali agora e ela diz que sim e fala que acabou de se mudar. Ele fala que ele também, que ele veio de Nova York e que talvez eles possam se conhecer. Ele pergunta qual o tipo dela e ela fala que não sabe e diz que ele simplesmente não faz o tipo dela. Ele pergunta por que ela o olhou de cima a baixo. Ela fala que não sabe, olha, mas não fala nada. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela e se ela não está interessada. Ela diz que sinceramente não e de uma forma educada ele se despede dela. Ela pergunta pra onde ele vai e já ele pergunta como assim pra onde ele vai. Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim, esse carro é dele. Ela fala que é um carro muito legal e ele agradece. E em seguida fala que ele já está indo. Ela pergunta pra onde ele vai e já ele pergunta por que ela quer saber. E ela diz que quer conversar com ele. Ele pergunta por que ela quer conversar com ele sendo que ele não faz o tipo dela. Ela fala que só disse isso por dizer e ele pergunta como assim. Ela fala que só disse por dizer e ele pede pra ela chegar mais perto. Ela fala que disse isso, mas que não é verdade. Ele fala que se ela mentiu no começo, como ele vai saber que ela não está mentindo agora? E como ela diz que é uma coisa que ela fala pra todo mundo, ele fala que ele não é todo mundo. Ela fala que está vendo e ele pergunta por que ela o tratou assim no começo. Ela fala que foi culpa dela e ele fala que sabe que foi culpa dela e diz que precisa ir. Ela diz que isso é uma loucura e fala que ela pensou que ele quisesse conhecê-la. Ele fala que estava, mas que ela deixou muito claro que ele não faz o tipo dela e que ela não estava interessada. Ela fala que vai compensá-lo por isso e ele pergunta como. Ela fala que não sabe, mas que talvez eles possam comer alguma coisa. Ele fala que já almoçou e que ele não quer perder o tempo dele. Ela fala que realmente quer sair com ele e ele pede pra ela dar uma volta. E depois disso ele diz pra ela entrar. E já dentro do carro ele fala que antes de mais nada ele quer saber se ele faz ou não faz o tipo dela, porque caso contrário eles vão estar desperdiçando o tempo um do outro. Ela fala que ele é um fofo, mas ele diz que nós falamos isso para cachorros de estimação. Ela fala que tudo bem e diz que ele é muito bonito. Ele fala que ele é a mesma pessoa do começo e pergunta o que aconteceu. Ela fala que não sabe, que só disse a mesma coisa que ela sempre diz para todos os caras que se aproximam dela. E como ela também fala que ela não é fácil, ele pergunta se ela não é fácil porque ela voltou e o que fez ela mudar de ideia. Ela fala que ficou pensando que ele poderia ser um cara legal e que resolveu voltar. Ele fala que ela não deveria julgar o livro pela capa e diz que é um erro que toda interesseira comete. E em seguida pede pra ela sair do carro dele. Ela pergunta se realmente é isso que ele quer e ele diz que ela pode sair.